Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física da nossa playlist de termologia. Nessa videoaula vamos ver a parte 2 do assunto de calorimetria com o tema calor sensível. Então sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Vamos começar essa aula relembrando alguns conceitos importantes vistos na aula anterior. Inclusive, se você não assistiu a aula anterior, pausa esse vídeo, assista a aula anterior, porque nessa aula vamos usar conceitos importantes que foi visto anteriormente. Por exemplo, calor sensível. A gente definiu o que é calor sensível na última aula. Calor sensível é aquele calor que provoca a variação de temperatura sem mudança de fase. Vimos também o conceito de capacidade térmica e de calor específico, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Vou ter aqui um corpo. Esse corpo está com um certo líquido de massa M e uma temperatura inicial θ0. E aí eu vou começar a fornecer calor para esse corpo. Esse fornecimento de calor, ou seja, essa transferência de energia térmica, vai provocar, nesse caso, a variação de temperatura. Ele vai sair de uma temperatura inicial θ0 para ir para uma temperatura final θ, provocando assim a variação de temperatura que aqui a gente está representando por Δθ. Dessa forma, eu coloco aqui para vocês o que é capacidade térmica, que foi visto na aula anterior. A gente definiu capacidade térmica por esse Czão aqui, que pode ser calculado como calor dividido pela variação de temperatura. Também coloco para vocês aqui na tela a definição de calor específico, que a gente representa por Czinho, que é definido pela capacidade térmica Czão dividido pela massa, ok? A partir dessa segunda equação, esse M que está dividindo, eu vou passar o quê? Vou passar multiplicando. Dessa forma, o Czão vai ser o Czinho multiplicado pelo M. Observe nesse caso que eu tenho duas expressões que representam a mesma quantidade, que representa o Czão, ou seja, que representa a capacidade térmica. Então, capacidade térmica pode ser calor dividido pela variação de temperatura, ou pode ser massa vezes calor específico. Dessa forma, eu tenho duas expressões que representam a mesma coisa. Ou seja, essas duas expressões serão iguais. Calor dividido pela variação de temperatura é igual a massa vezes calor específico, né? E aí, o que é que eu vou fazer com essa variação de temperatura? Está dividindo, eu vou passar multiplicando. Dessa forma, eu isolo o valor do calor Q, ficando calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Essa equação é a equação fundamental da calorimetria. Alguns livros trazem aqui como ΔT, e aí alguns dizem que essa equação é o Q-macete, para você memorizar mais facilmente. Você pode lembrar dessa frase, né? Q-macete. Mas, enfim, vamos ter também Δθ, lembrando que é temperatura final menos temperatura inicial. Esse Q aqui está representando o calor sensível, e o calor sensível acarreta o quê? Acarreta na variação de temperatura. Então, essa equação só vale se acontecer a variação de temperatura, certo? Calor sensível acarreta variação de temperatura. Não deixe esse conceito escapar de você. Agora, uma coisa importante é a gente se atentar às unidades de medida. E quem define essas unidades de medida é o calor específico Czinho. A gente pode ter, basicamente, duas formas de colocar essas unidades de medida. Tem aquela forma usual, né, que é a caloria por grama de Gauss Celsius, onde caloria é a unidade de medida de calor, grama é a unidade de medida de massa e graus Celsius é a unidade de medida da variação de temperatura. Também temos a unidade de medida utilizada no Sistema Internacional de Unidades, que é Joule por quilograma Kelvin.
Joule, obviamente, é a unidade de medida de calor, né, que é um tipo de energia, que é a energia térmica em trânsito. Massa pode ser representado por quilogramas e a variação de temperatura como graus Kelvin, né, como unidade de Kelvin. Agora, essa unidade de variação de temperatura pode vir tanto em Kelvin como em Celsius, porque a gente viu na aula anterior, né, nas aulas anteriores, que a variação, tanto na escala Celsius como na escala Kelvin, eles representam a mesma variação, tá bom? Com essa formulazinha e com os conhecimentos das aulas anteriores, a gente já consegue resolver algumas questões, tá bom? Então, vamos resolver questões. Primeira questão, a questão da FUVEST São Paulo, que diz o seguinte: um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius, ou seja, é uma compressa de água quente. Quando eu coloco um corpo quente a 90 graus Celsius num corpo mais frio, né, o que vai acontecer? E o corpo mais quente vai começar a transferir energia para o corpo mais frio, beleza? Ok, continuando. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus Celsius, obviamente. Essa bolsa de água quente está fornecendo calor e, consequentemente, está diminuindo sua temperatura, ou seja, está perdendo energia térmica. A perda média de energia da água por unidade de tempo aí tem as informações. Ou seja, ele quer que você encontre o calor e divida pelo tempo. Calor dividido por tempo é um conceito importante na física chamado de potência. Vamos resolver a questão? Vamos tirar primeiramente os dados. A água, que é uma água quente, né, tem as seguintes informações. Sua massa, 600 gramas. Temperatura inicial, 90 graus Celsius. Temperatura final, 42, ou seja, houve uma perda de energia aí. O tempo, né, que ela ficou exposta foi 4 horas. E o seu calor específico é uma caloria por grama grau Celsius. Tranquilo. Veja que ele está perdendo energia por unidade de tempo. Ou seja, ele quer a quantidade de energia térmica, que é o calor, dividido pelo tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar justamente o calor. O calor é dado por M vezes C vezes delta θ, que é justamente o calor sensível, porque houve apenas a variação de temperatura. Coloquei a fórmula, agora substitui e corre para o abraço. Certo? Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Vamos substituir? A massa é 600, calor sensível é 1, e a variação de temperatura, você pega a temperatura final, que é 42, menos a temperatura inicial, que é 90. Está aqui. E essa subtração vai dar menos 48. Ficou negativo porque ele está perdendo energia, né? Beleza, eu já encontrei aqui o valor do calor. Professor, mas não teria que multiplicar 600 por 48? Teria sim. Só que eu vou ser esperto. Eu não preciso fazer a multiplicação nesse momento, né? Porque no dia de uma prova, de um vestibular, do Enem, eu não vou estar com calculadora. E essas multiplicações grandes acabam dificultando o cálculo. O que é que eu vou fazer? Vou deixar para fazer a conta no final. Então, eu vou repetir aqui 600 vezes menos 48 calorias, que é a quantidade de calor, e eu vou dividir pela quantidade de tempo. Só que tem um detalhe, veja que as alternativas estão em calorias por segundo. Então, eu vou pegar horas e transformar em segundos. Para isso, eu vou multiplicar por 3.600. Então, eu vou pegar 4 vezes 3.600 e colocar aqui no denominador. Dessa forma, eu vou utilizar a simplificação. Vocês vão ver que no final vai ficar muito mais fácil efetuar a multiplicação. Vamos simplificar esses 600 por 3.600, que eu vou dividir todo mundo por 6. Veja que 600... Aliás, vou dividir todo mundo por 600. 600 dividido por 600 dá 1. E 3.600 dividido por 600 vai dar 6. E vou pegar também o 48 e dividir por 4. 48 dividido por 4 vai dar 12. Então, sobrou quem? Sobrou 12 lá em cima e o 6 aqui embaixo. 12 dividido por 6 vai dar 2. E esse não é negativo, esse carinha daqui que acompanha, né? Então, qual é a resposta? Menos 2 calorias por segundo. Tá certo? Essa é a perda média
de energia por segundo, que é a potência, né? Obviamente, esse sinal negativo não nos interessa. Eu vou colocar em módulo, tendo como resposta a letra A, 2 calorias por segundo. Tranquilo? Então, primeira questão resolvida. Sem respirar, vamos para a segunda questão. A questão do ITA, que diz o seguinte: o ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg e calor específico de 720 joules por quilograma grau Celsius. Veja que aqui eu vou utilizar as unidades referente ao SI, né? Tranquilo. Considerando que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 joules por segundo, veja que aqui mais uma vez o conceito de potência aparece, né? A quantidade de calor dividido pelo tempo, que é 120 joules por segundo, e que o aquecimento do ar confinado se deve exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Pergunta-se quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 graus Celsius a 37 graus Celsius. Então eu tenho ali aquele ar dentro do carro e o motorista que está com a temperatura maior começa a emanar calor para essa camada de ar. Então ele quer saber, né, quanto tempo se leva para passar de 2,4 graus para 37. Mais uma vez, vou chamar a atenção que eu vou considerar que o aquecimento deva-se exclusivamente ao calor emanado pelo motorista, certo? Vou tirar as informações da modificação do corpo, que é justamente o ar, né? Eu vou ter a massa do ar, 2,6 kg, vou ter seu calor específico, que foi dado na questão, 720 joules por quilograma grau Celsius. Vou ter ainda a informação da potência, que é o calor dividido pelo tempo, que é 120 joules por segundo, que é a taxa de calor recebido pelo ar, né? Também vou ter temperatura inicial 2,4 graus Celsius, temperatura final 37 graus Celsius, certo? Vou determinar o calor. Veja que mais uma vez eu vou utilizar calor sensível, porque é aquele calor que provoca apenas a variação de temperatura, que foi o que aconteceu na questão. O calor é dado por massa vezes C vezes a variação de temperatura. Vou substituir os valores, ó. A massa 2,6 kg, o calor sensível é 720 e a variação de temperatura você pega o final, que é 37, menos o inicial, que é 2,4, certo? Essa subtração dá 34,6. Então, observe que eu teria que efetuar a multiplicação, só que vai ficar muito complicado efetuar essa multiplicação na mão, que é o que vai acontecer na sua prova. 2,6 vezes 34,6 vezes 720, nossa, é tenso. Mas vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar na forma de produto e vou utilizar a segunda informação, que ele quer saber o tempo. Esse daqui é o calor total, emanado do motorista para o ar. E a taxa é essa daqui, ó, 120 por segundo. Tranquilo. Então vamos pegar 120 joules emanado em 1 segundo. O total, que é 2,6 vezes 720 vezes 34,6, equivale a quanto tempo? Aí eu faço uma regrinha de 3 simples. Aí eu faço produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quando eu fizer produto dos meios igual ao produto dos extremos, esse 120 vai estar multiplicando por delta T, 120 vezes delta T, e esse carinha vai estar multiplicando por 1. Esse 120 está multiplicando, já passei para cá dividindo. Ó. Daí, eu vou simplificar o 720 com o 120, vou dividir todo mundo por 120. Então, 720 dividido por 120 vai dar 6. E aí, resulta numa multiplicação mais simples. Ficou fácil? Não ficou fácil, mas pelo menos ficou um pouco mais simples para poder efetuar a multiplicação de 2,6 vezes 6 vezes 34,6. O que resulta em 539,36 segundos. O que vale aproximadamente 540 segundos. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Tranquilo, gente? E é isso. Essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula vamos ver calor latente. Então, não perca a próxima aula. Estou esperando vocês lá. Grande abraço
e até logo. Valeu!